O Simone Mendes está perguntando aqui por que Lampião não entrou no Piauí. Amigo, eu acho o seguinte, ele não entrou no Piauí porque na época ele já tinha a região que ele atuava ali de Pernambuco, né? De Pernambuco para baixo, Pernambuco subindo, né? E o Piauí era um estado distante, ele não conhecia, nunca tinha ido ao Mocrevá por lá, pelo menos eu acho que não. Né? Era um estado muito despovoado, então ele não tinha por que ir para o Piauí, a não ser se ele fosse fugir, né? Fosse deixar o cangaço, quisesse ir para um lugar ermo, então ele podia até se aventurar pelas bandas do Piauí. Mas fora isso, eu acho que ele não tinha o menor interesse em ir para as bandas do Piauí, não. O colega aqui que assina com o nome de Cabuloso Cabuloso, ele disse aqui que os cangaceiros treinavam, né? Que ele já viu em algum livro, né? Algum remanescente dizendo que Lampião botava eles para treinar. Inclusive que tem um fato de Curisco treinando com o Volta Seca, se eu não me engano. Né? Mas eu ouvi o Candeeiro 25 dizerem isso, que Lampião botava eles para lutar, né? Para brigar, enfim, fazer uma espécie de treinamento. E está até no canal aqui, se você procurar, você vai achar o Candeeiro falando sobre isso e o 25 também, os dois contando essa história que Lampião botava eles para ter uma peleja, né? O Cabuloso Cabuloso também diz o seguinte, que o 25 diz que Lampião pagava tudo, que eles comessem, que quando eles chegavam nas fazendas, né? E um outro colega aqui falou que as volantes não pagavam, né? Vamos lá, o Lampião pagava? Pagava. Por que ele pagava? Porque ele precisava ter o sertanejo do lado dele. Mas se o cabo dissesse que não ia dar, aí o cabo ia ter que dar, porque ele obrigava o camarada a dar. Né? Então isso é bom que a gente analise dessa forma. Lampião chegava e pedia, se a pessoa desse, ele pagava. Era uma troca mútua ali, Lampião a partir daquele momento tinha captado aquela pessoa para ser amigo dele, entre aspas. Né? O cara ia ter que fazer comida, ia ter que fazer o que ele quisesse. Se o camarada dissesse não, aí ele tomava força, tomava pulso. Já a polícia não. A polícia, pelo que eu sei, quando ele chegava num canto, por exemplo, pessoal, se eu vinha no meu carro na rua e um grupo de policiais me parar e confiscar o meu carro para ir numa perseguição, alguma coisa, eu tenho que dar. Eu tenho que dar porque eles precisam do carro como se fosse uma viatura para fazer um trabalho. Né? Então é mais ou menos desse jeito. E eu acho realmente que eles não pagavam não. Ou talvez até pagassem para alguns, enfim, dependia muito da situação. Mas que acontecia também, acontecia. Né? Era uma coisa desgastante para todo mundo, né? Um medo constante, tanto da volante como dos cangaceiros. E como sempre o sertanejo sofreu na mão dos dois, infelizmente. O Romualdo Santos, ele está dizendo aqui que o que a Sila teve lá em Angi com a história daqueles vagalumes, que se fala nisso constantemente, foi um presságio. Amigo, não foi não, ela viu realmente foi um vagalume, foi alguém passando ao longe, enfim. Se você colocar aqui no canal as luzes que Sila viu, tem eu explicando, na minha opinião, o que aconteceu. Mas não foi nada de nenhum fenômeno extraordinário que tenha acontecido não, ok? O Ageu Rocha está dizendo aqui que o Moreno não estava em Angico, porque ele foi buscar umas munições, por isso não estava lá. Não, amigo, Moreno não estava em Angico, não foi por causa disso não, é porque realmente ele não estava. Tá? E quem foi buscar umas armas e não estava na hora do combate foi o 25. Tá certo? Você só confundiu o nome aqui dos dois. O Edilson Silva, ele diz aqui que ele está com o Alcino Costa, o meu grande amigo Alcino Costa, o qual esse vídeo que você está falando aqui foi eu que tive o prazer de gravar com ele, esse e muitos outros, né? Que ele fica com o Alcino em questão das dúvidas de Angico. Amigo, nessa época que eu gravei esse vídeo, eu também pensava algumas coisas como Alcino. Inclusive eu fiz vídeos falando sobre essas dúvidas. Só que para mim não tenho mais, eu discordo de quase tudo que o meu amigo Alcino dizia, quase tudo. Depois de eu bater os pontos, tudinho, os depoimentos, eu vi que o amigo Alcino, para mim, ele se enganou em muita coisa. O trabalho do Alcino é espetacular, muito meu amigo, devo muito ao Alcino, mas eu discordo dele em praticamente todas as dúvidas que ele tinha em relação a Angico. É só você parar com calma e ver direitinho os depoimentos, bater um com o outro, a lógica da coisa, que você vai ver que não tem a história dos cachorros, né, que o Alcino fala.
Na época eu não lembrava dos depoimentos que eu tinha gravado, eu só vim ver depois, mas não tinha nenhum cachorro na hora do combate. Se tivesse 7, 8 cachorros, você pode ter certeza que um deles tinha dado o alarme. Se tivesse 7, 8 cachorros, pelo menos o outro tinha morrido durante o combate. E o cachorro que morreu, ele morreu porque ele não estava na hora que o combate aconteceu, e quando ele voltou, enfim, eu já contei isso outras vezes, por conta dele ter voltado para dentro do coito, ele foi morto. Mas não tinha cachorro na hora do combate, vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo. Eu não estava lá, né? Mas eu estou quase que afirmando, né? Eu não vou bater o martelo porque eu não estava lá, então... Mas para mim, né, no que eu acredito, não tinha nenhum cachorro lá em Angico. Isso para mim é fato. Mas cada um tem o direito, mas é só pensar com a lógica, né? Será que 7, 8 cachorros lá, nenhum tinha feito nenhum tipo de alarme? O Gustavo Gomes está falando aqui desse vídeo que a gente gravou com o Sargento Elias e com a Sila, né? Onde eles dizem que não guardam nenhuma mágoa um com o outro, né? E é verdade, eles tinham assim um pouquinho assim, como é que eu vou dizer? Eu não encontro a palavra certa. Eles não tinham mais raiva um do outro. Mas a gente notava, por exemplo, do lado da Sila, ela era triste com o que tinha acontecido. E o nosso amigo Elias, né, também meio assim com o pé atrás, enfim, né, mas eles não tinham mais nenhum tipo de ressentimento, não, né, a guerra já tinha acabado. E se a guerra acabou para eles, por que não acaba para alguns pesquisadores que vivem em pé de guerra por conta de depoimentos diferentes? É uma coisa que eu não entendo isso, né? Não consigo entender. Pessoal, os vídeos que está passando aqui agora no monitor é a palestra do meu amigo Jairo, lá de Piranhas. Né? Ele está falando aqui da importância do turismo para o cangaço. Da importância do turismo para a história e para desenvolvimento e tudo mais da região. E é isso que agora Nazaré está tentando fazer lá, em resgatar a sua história, e que o turismo possa vir com força total lá para o pessoal de Nazaré, Floresta e Serra Talhada. Tá certo? Então, se vocês puderem também, assistam a palestra aqui do Jairo, que foi uma excelente palestra, onde ele mostra a importância do cangaço do ponto de vista turístico. Vale a pena vocês assistirem, tá certo? Bom, a minha amiga Regina Duarte está falando aqui de um depoimento que o Luiz de Cazuza deu, dizendo que Lampião disse: se a força passar aqui e lhe obrigar, você pode dizer para onde a gente foi. Eu até comentei isso, Regina, já outras vezes. Lampião, pelo que eu sei, né, ele realmente dizia isso. Se você for apertado pela força, pode dizer, porque não precisa você morrer por conta da gente não, que a cangaceiro foi feito para morrer lutando. Mas se você disser de livre e espontânea vontade, aí não, aí da sua família pode se preparar porque vai ter tronco. Aquela história da palavra, né? Tanto é que eu sempre digo, e a maioria dos colegas pesquisadores também dizem, Durval e Pedro não foram traidores. O que eles fizeram, gente, eu faria com toda certeza que não ia deixar minha família ser trucidada por conta de não dizer onde estava um grupo de cangaceiro ou de quem quer que fosse. E qualquer um de vocês faria a mesma coisa. Essas pessoas que dizem, foram covardes, não deviam ter dito, amigo. Se fosse você, para você defender a sua vida, se você não se importasse com ela, podia até que você morresse para não dizer onde eles estavam. Mas se você tivesse filho, pai, mãe, irmão, você ia deixar todo mundo ser trucidado para você não dizer onde eles estavam? Eu aposto, como você dizia, a não ser que você não tenha nenhum sentimento por ninguém, aí tudo bem, né? Aí é outra história, mas é mais ou menos por aí. Bom, o colega aqui está perguntando, aliás, várias pessoas perguntaram, então não vou nem citar o nome, da importância do seu Luiz de Cazuza em contar essas histórias. Gente, para mim, pelo menos, né, já que eu não conheci outros tantos da época, conheci poucos, o Luiz de Cazuza ele tem importância fundamental para mim, por quê? Porque ele conheceu Virgulino antes de virar Lampião. Então ele é um personagem que contou muita coisa para a gente da época que Lampião ainda era somente Virgulino. Coisas que ele viveu, que ele vivenciou, e coisas que o pai, que o tio contaram para ele. Porque ele era menino na época e cresceu na época que Lampião estava em atuação. Então ele foi importantíssimo para mim por conta disso. Tanto é que os depoimentos dele, vocês todos gostam, né? Que era uma pessoa extremamente engraçada, né? Não tinha meias palavras, diziam as coisas que a gente bolava de rir.
quando ele falava, foi uma pessoa que eu conheci, não só eu, como o Ângelo Osmiro, o Paulo Gastão e tantas outras pessoas que foram amigas do seu Luiz de Cazuza, que ele era uma pessoa extraordinária, era uma pessoa que fez uma falta grande. O meu amigo Cícero Tavares Melo, um abraço aí para você, viu, Cícero? Tá sempre aí perguntando e participando aí do canal com as perguntas. Ele pergunta se existe alguma semelhança entre Billy the Kid e Lampião. Amigo, nenhuma. Nenhuma, porque Billy the Kid não chegaria nem à sombra, nem aos pés do que Lampião foi, do que Lampião fez. Não que isso seja um mérito, né? Não estou dizendo isso. Mas a história de Lampião é infinitamente superior à história de Billy the Kid. Não tem nem comparação. O que o Lampião fez durante 20 anos é uma coisa assim que não tem nem como a gente dizer em poucas palavras, né? Billy the Kid ele é mundialmente mais conhecido porque, afinal de contas, ele é da América do Norte, né? E o cinema é o que é a potência que é hoje graças ao Bang Bang, né? Billy the Kid, Jesse James e Companhia Limitada, tá certo? Mas não chega nem aos pés, não. O amigo José Roberto de Almeida, ele diz aqui que, um elogio que ele está fazendo aqui, dentre vários, né? Que os depoimentos que eu tenho são uma marca quase que inalcançável por nenhum outro pesquisador. Amigo, eu reconheço que em vídeo eu acho meio difícil realmente, né? Mas nada que seja mais, como eu já disse, do que os outros colegas, né? Eu só usei a ferramenta da câmera, né? E os outros colegas usaram a escrita, a foto, gravaram em áudio, enfim, né? Mas eu agradeço aí as suas palavras e de tantas outras pessoas que falam aqui, né, elogiando, e muita gente perguntando por que o canal não tem tantos inscritos, por que as pessoas não compartilham os vídeos, por que as pessoas não divulgam esses vídeos que são muito importantes. Eu já disse aqui, vou dizer outra vez, pessoal, eu também não entendo por quê, né? Os vídeos estão aqui e se não tem muitos compartilhamentos, eu não faço ideia. Inclusive eu postei um vídeo um dia desse muito legal do Tenente Lira e realmente foi poucas pessoas que assistiram, né? Infelizmente, porque a história dele é uma história muito interessante, Nazareno Legítimo, né? Eu acho que se as pessoas divulgassem essa história, porque eles mesmos falando, é bem diferente de eu falar, né? Ontem mesmo veio uma moça aqui fazer uma entrevista comigo e ela falou sobre isso, né? Eu contando a história para ela e eu sempre dizia, olha, é bem diferente você estar ouvindo eu falar e você ter visto, como eu tive a oportunidade, eles falando para mim. Não tem nem comparação. Por mais que eu saiba, que outros colegas contem a história, tudo é diferente da emoção que eu e alguns outros tiveram de ouvir eles mesmos falando. É uma diferença muito grande. E eu realmente lamento, eu só posso lamentar porque que os vídeos não são tão vistos quanto deveriam. Um vídeo desse do Luiz de Cazuza, do João Gomes de Lira, do 25, isso era para muita gente assistir, comentar, compartilhar, porque quem está falando é quem viveu. Não sou eu não estava lá não. São eles que estão falando. Eu estou aqui aparecendo no vídeo, coisa que eu não fazia antigamente, porque vocês mesmos pediram, faziam muitas perguntas e eu estou respondendo, mas é bem diferente, você ouvir uma Sila, um Candeeiro, eles mesmos falando, a emoção é outra, né? Eles viveram, eles choraram essa história, né? Enfim, mas agradeço aí a todos vocês por essas palavras de incentivo aí que a gente sempre recebe, né? Vamos para frente. Um colega aqui, eu não vou citar o nome dessa vez, tá certo? Ele está falando uma coisa que eu muito repudio, que eu não concordo, enfim, que eu não aceito. Eu acho que um pesquisador sério, ele não pode tomar partido. O camarada aqui está elogiando uma pesquisadora que detonou aqui os volantes, dizendo que os heróis são os cangaceiros. E vice-versa, que outro disse que os verdadeiros heróis são os volantes e que os cangaceiros são bandidos. Gente, quem é pesquisador não pode tomar partido.
Não pode, a gente não pode induzir as pessoas, né? Tem quem era fora da lei e quem era a favor da lei, isso é fato, isso aí não tem como a gente dizer o contrário. Mas eu não posso, como pesquisador, detonar A, B, C ou D, eu vejo dessa forma. Eu posso emitir minha opinião numa palestra, numa conversa, aí tudo bem, outra história. Mas eu querer induzir alguém, aí já muda totalmente de figura, né? Então olha aí que foto interessante do meu amigo Jairo. 2 ex-volantes, outro, enfim, né? Assista essa palestra do Jairo, pessoal, que vocês vão gostar. Aliás, assistam todas as palestras do Campina Grande Cangaço, assistam todas as palestras também que tem aqui do Sertão Cangaço, lá em Piranhas. Assisto as palestras lá de Mossoró, da SBEC, que tem muitas. Assisto a do Cariri Cangaço, enfim, tudo é motivo de conhecimento. Assistam que vocês vão ter muito conhecimento assistindo essas palestras dos colegas pesquisadores, tá certo? O John Gaúcho está dizendo aqui num vídeo da Sila, no qual eu gravei, quem estava falando era o Daniel Lins e o Paulo Gastão, né, que perderam a grande chance de perguntar por que não tinha sentinela em Angico. Amigo, eu já falei muitas vezes sobre isso. Se você procurar aqui no canal, você vai ver, é só você botar sentinelas em Angico que tem eu explicando. Mas eu vou dizer em rápidas palavras, não existia sentinela. Ponto. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Sentinelas era a exceção e não a regra. Por quê? Vou repetir. Não existia combate à noite. Ponto. Ouvi isso de todos os volantes que eu conheci, de todos os cangaceiros e dos coiteiros. Não existia combate noturno. Só teve um combate noturno, ou 2 no máximo, que foi o lá da Fazenda Pissarra e algum outro agora que eu não estou lembrado. Por que não existia combate noturno? Porque ninguém enxergava. E atirar em quê? Os combates que aconteceram, na sua grande maioria, do mesmo modo de Piranhas, de Angico, já foi quando o dia ia para clarear. E na hora que o dia já ia para clarear, os cangaceiros já estavam acordados. Como todo mundo sabe, o sertanejo acorda na madrugada, 4 horas da manhã já estão acordando. Então, quando os primeiros raios de sol apareciam, né, era quando se iniciava a grande maioria dos combates. Então já estava todo mundo acordado. Na grande maioria das vezes, os cangaceiros já estavam todos equipados. Em Piranhas foi diferente. Por quê? Porque eles estavam totalmente seguros de que ali não iria acontecer nada. Já estavam ali há dias, tranquilos, como se estivesse num hotel. Porque eles tinham confiança em Pé de Cândido. Então, por conta disso, que não teve uma reação, nem eles notaram a chegada das volantes. Tá certo? Então, pode ter certeza. Mais uma vez eu digo, eu não estava lá, mas não tinha combate noturno. Se alguém disser o contrário, eu penso diferente. Porque eu ouvi dos cangaceiros, dos volantes e dos coiteiros dizendo que não existia combate noturno e só tinha sentinela, pessoal, quando eles sabiam que estavam sendo perseguidos, quando a perseguição era acirrada. Aí eles tinham, sim, sentinela até para evitar uma surpresa, mas que nunca aconteceu. Quando eles fugiram de Mossoró, naquela fuga desembestada, então eles tinham, sim, sentinelas, na grande maioria das vezes, porque eles sabiam que a polícia vinha no encalço para pegar, mas é diferente. Então, repito, era a exceção e não a regra, tá certo? O amigo aqui que assina com o nome que eu não sei nem pronunciar, é o Tifik Kid, um nome estranho. Ele diz que Zé Saturnino só deu inimizade a Lampião, porque Lampião era pobre e ele era rico. Não tem nada a ver, amigo. Eles eram mais ou menos parecidos. Lampião não era pobre, como muita gente pensa. Eles eram criadores, eles eram plantadores e eles eram almocreves. Eles tinham tropa de burros que transportavam a mercadoria de um lado para o outro. A história de Lampião não tem nada a ver com terra, não tem nada a ver de pobreza. Tem a ver com outra coisa, né? Tem a ver de amizades, de pessoas poderosas, esse tipo de coisa, mas não tem nada a ver com pobreza. Tá? Da mesma história que uma vez uma pessoa disse que Lampião foi o precursor da reforma agrária. Pense numa besteira gigante que uma pessoa disse, foi essa. Lampião, precursor da reforma agrária. Lampião nunca lutou por terra, nunca. Então, por aí já vai toda essa história por água abaixo, como se diz. Falando nisso, pessoal, vou contar uma história aqui curiosa, rapidamente. Que é uma das histórias que vai estar no livro aí que eu estou escrevendo. Tá aqui, bom, aqui é a palestra do amigo Wesley lá em Campina, falando sobre o Lampião na mídia, né? Nos jornais da época. Bom, mas a história curiosa, algumas pessoas já devem ter ouvido eu falar,
Está aparecendo atualmente no jornal essas cabeças d'água que acontecem nos rios, né? Você está numa cachoeira e de repente vem aquele mundo d'água e mata as pessoas afogadas, enfim, né? Já aconteceram várias tragédias por conta do não conhecimento dessas coisas das pessoas. Chove lá na cabeceira e a água desce de uma vez, enfim. A Cila contou uma história bem interessante, que eles estavam num local acampados e eles ouviram um barulho muito estranho. E na mesma hora todo mundo se levantou, se equipou, aquela confusão, ninguém sabia o que era. E Lampião mandou um cabra correr para ver o que estava acontecendo, enfim. E o cara foi, mal saiu, já voltou e disse, corre todo mundo para a beira do riacho. E quando eles correram era justamente isso, uma cabeça d'água que vinha chegando. Estava seco, totalmente seco o rio, segundo ela. Não tinha uma gota d'água, ele estava embaixo de uma árvore lá, não me recordo agora que árvore era essa. Quando ouviram esse barulho, e quando viram foi descendo um monte de tronco, de galho, de tudo, a água arrastando vinha de longe. E eles viram quando chegaram, e ela disse que nunca tinha visto aquilo. Ele estava no local baixo e essa água deve ter vindo de cima, deve ter estourado alguma pequena represa, algum açude pequeno, né, não sei. E a água veio de lá descendo a toda, fazendo barulho e tudo, e ela disse que aquilo para eles foi um espanto. Né? E é uma história realmente bem curiosa, né? Eu lembrei disso por conta disso que o colega falou antes, de terra e tal, enfim. Mas vale esse registro. Mais uma vez aqui, uma pessoa, o colega aqui, Salles Neto, falando de um volante que matou um cangaceiro para ficar com os pertences dele. Amigo, isso não justificando, certo? Eu só digo os fatos. Era praxe. Acontecia como acontece em qualquer guerra no mundo. Né? E nessa época, então, a maioria dos volantes, talvez exceção dos nazarenos e poucos outros, eles iam para a guerra do cangaço com o intuito, sim, da botija, né? De pegar o ouro, o dinheiro que o cangaceiro carregava. O soldo que eles recebiam era muito pouco para o risco que eles iam correr. Não só o risco de vida, realmente, de perder a vida, como passar fome, sede, enfim, uma série de coisas, né? Dinheiro pouco, salário pouco, atrasado. Então, muitos deles iam sim para pegar o que o cangaceiro ia carregando. E o que é que o cangaceiro ia carregando? Era fruto de quê? Isso a gente tem que analisar, ninguém tem como esconder isso. Não tem como eu chegar aqui e dizer que o que os cangaceiros carregavam eram coisas fruto do suor do trabalho, porque não era. Infelizmente não era, eu não posso negar. Eu estou dizendo os fatos. Então, os volantes, eles realmente, a grande maioria queria era ficar com o botim. Isso é fato também. Certo ou errado era o que acontecia e o que acontece na maioria das guerras. Na guerra não tem ética. Na guerra é cada um por si, quem quiser que se salve. A gente tem que ser realista em relação a isso. Muita gente aqui ainda falando na história do tal do caminhão, dizendo para eu não falar mais sobre isso, porque quem duvida de caminhão naquela época não sabe a besteira que está falando. E é verdade, amigo, eu não vou mais falar não, viu? Pode ficar tranquilo que a história do caminhão morreu. Tem uns e outros aí que ainda insistem nisso, mas ninguém dá cabimento mais a isso não, tá certo? Eu estou rindo aqui porque um monte de depoimento aqui falando da história do caminhão. Todo mundo aqui rindo aqui das besteiras que uns e outros andam dizendo a respeito disso. É verdade, viu? É bom a gente não falar mais nisso não, porque já deu o que tinha que dar. Não tem mais o que ser provado não. O amigo Cícero Tavares também perguntando se algum cangaceiro peitou Lampião. Amigo, existe alguns relatos que sim, né? Afinal de contas ali só tinha fera. Existe, por exemplo, de Ângelo Roque e de alguns outros, né? O próprio Volta Seca. Eu acredito que isso tenha acontecido algumas vezes, mas Lampião estava sempre ali ao lado do restante do grupo. E então eles acalmavam a situação e nunca ninguém chegou às vias de fato, né? Isso nunca chegou a acontecer, pelo menos que eu saiba. O colega Fernando, falando aqui a história da guarda pessoal de Lampião. Amigo, eu já até havia comentado isso. Eu, particularmente, eu não acredito que Lampião tinha guarda pessoal. Não acredito. Ele tinha os homens que andavam com ele. Mas guarda pessoal para mim é como você vê hoje um empresário, um político, ele está aqui, tem 2 cabos aqui do lado dele o tempo todinho. 2, 3 ali ao redor para não deixar ninguém se aproximar. E isso não acontecia com o Lampião, não. Os homens que estavam com ele, do bando, todos eram, digamos, guarda pessoal dele, porque estavam com ele.
né? Mas não de ter alguém específico para tomar conta dele. Candeeiro eu não acredito que era da Guarda Pessoal de Lampião, até porque, para mim, pelo menos, ele nunca disse isso. Né? E nem um outro 25 também era do grupo, nunca falou que tinha isso. Né? Simplesmente Lampião gostava de candeeiro, enfim, mas nada mais do que isso. E todos que estavam ali cercados dele, de uma certa forma, davam proteção um ao outro, né? Mas nada assim específico não, tá certo? Assim eu penso, não quer dizer que seja a verdade. Pessoal, eu queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Sérgio Bianco, lá de Peruíbe de São Paulo. Ele tá sempre aí com a gente. Com certeza o maior cover e o melhor cover do Elvis Presley aqui no Brasil. Se você ainda não assistiu nenhum show dele, meu amigo, aí em São Paulo, na hora que tiver essa oportunidade, vá, porque vale a pena e qualquer hora eu vou trazer ele aqui para a gente conversar com ele aqui no nosso canal, tá certo? E um abraço também aí pro meu amigo artista também, músico, o André Lino Vieira. Tá sempre viajando aí também, levando música de qualidade, né? Isso é que é importante, viu, pessoal? Um abraço aí para todo mundo, porque a arte, se a gente não tiver arte, como é que a gente vive, né? E é isso aí, um abração para todo mundo e vamos ver aqui o que a gente tem aqui ainda para terminar a nossa gravação de hoje. Meus amigos, eu acho que por hoje é só, né? Como sempre, eu divido esse quadro aí do Perguntas e Respostas em duas partes, porque é muito grande e se ficar 1 hora de 40 minutos, não tem no mundo quem aguente assistir. Então eu divido em duas partes, que vocês assistem uma parte, aí na hora que der um descansozinho aí, assiste outra parte, tá certo? E agradecer aí a vocês mais uma vez, né? Vamos aí esperar aí a realização desse documentário aí sobre Nazaré, né? Eu espero que vocês gostem, né? A gente já vai começar a produzir agora em fevereiro. Em fevereiro a gente começa a gravar, né? Vamos demorar um tempinho para gravar, porque vai ser um documentário grande, bem extenso. E enfim, né? Vamos aí preservar nossa história. Bola para frente. Obrigado mais uma vez a todos vocês. E eu queria só informar que além desse quadro novo que é o Caminhos Guanabara, que próxima sexta-feira eu vou estar postando, um outro local muito bacana para vocês, devido a muitos pedidos aí de muita gente aí que me conhece, o pessoal está pedindo para eu comentar sobre alguns filmes, né? Eu sou cinéfilo, eu faço parte aí da Academia Cearense de Cinema e a turma está pedindo para eu dar indicação de alguns filmes. Então, durante a semana eu vou criar um outro quadro, tá certo? Que vai ser dica de filmes, de cinema, alguma coisa assim. E os filmes que eu vou indicar para vocês não são, digamos, filmes assim do circuito normal que todo mundo assiste, comercial. Eu vou indicar filmes que tragam algo de bom, que tragam algo de importante, que de uma certa forma possa fazer vocês mudarem um pouquinho a maneira que a gente tem de enxergar algumas coisas, tá certo? E o primeiro filme que eu vou falar aí durante a semana vai ser um filme que, sem sombra de dúvidas, é o filme que mais me impressionou, desde a primeira vez que eu assisti. É um filme que marcou muito assim a minha maneira de ver as coisas também, além dos depoimentos que eu gravei aí ao longo do tempo. É um filme que tem uma beleza assim fora de série, que quem assistir, quem conseguir assistir o filme, vai sentir com toda certeza a mesma coisa que eu senti a primeira vez que eu assisti. Tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu e vamos divulgar nossa história, vamos divulgar esses personagens, porque o Brasil merece que eles sejam conhecidos por todo mundo. É isso aí. Até a próxima.